estrada da vida, eu fui na contramão, mergulhei de cabeça no abismo sem fim. Loucuras, tristezas eram parte de mim, no terrível espinho, pecado e miséria, a ponte entre a vida e a morte. Outro lado eu vi, meus pedaços do céu, minha alma sagrada na escuridão. As garras da morte que o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pensamento e voltei a ver. Eu hoje estou bem, mas é assim. São dias de sol, mas são fui temporal. Foi barco a deriva, foi noite sem lua, verão sem calor. Você são verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. A alma ferida, coração quebrado, Jesus consolou. O terrível espinho, o pecado eu fiz, a cruz entre a vida e a morte. Eu sei, outro lado eu vi, meus pedaços que na casa, na escura, nas garras da morte, o Senhor me arrancou. Eu mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pensamento e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas é sempre mal. São dias de sol, mas são flores temporais. Fui barco a deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Me ajuda a entender uma coisa. Como é que você consegue ter um smartphone, um aparelho de celular e... A paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez estamos reunidos para mais um job. Neste sábado, hoje, 15 de agosto de 2020. Seja bem-vindo, irmão Dimar, irmã Kessia, e tantos outros irmãos que estão conectados conosco. Irmão Neto, saudade de você. Domingo passado não deu para estar na igreja com vocês. Carol, João Marcos, sejam todos bem-vindos ao Job. O som está legal para vocês ou está muito baixo? Por favor, escrevam. A conexão está ruim? Me diga como é que está a live. Então o som está legal, né? A imagem está dando para ver uma boa? Pelo jeito a mocidade já cansou desse meio de cultuar o Senhor através das lives. Obrigado, Kessia. Obrigada, Carol. Então, mais uma vez, mais uma live com todos.
todos os irmãos. Vamos compartilhando, convidando os irmãos. Talvez tenha demorado muito para começar. Convide os demais irmãos a participarem. Bem-vinda, Alzira. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu A só paz do Senhor a quero te todos. exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em teu DNA. Adorador por excelência. Adorador Obrigada, por Alzira. excelência. Aprendendo. Adorador por excelência. Quero ser. Quantos adoradores temos aqui nessa noite? Cante comigo. Bem-vindo, Raul. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais. Eles cantam santo, santo. Meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um JOP. Sejam bem-vindos, Ivanilde e todos os jovens, Raul e os demais irmãos que estão conectados conosco nesta noite. Como todas as lives, a gente começa orando e agradecendo ao Senhor por mais uma semana, pela vida de cada um dos irmãos que estão conectados conosco e os que não puderam ainda se conectar. Então, vamos dar início ao trabalho orando, como sempre.
Louvado seja o nome do Senhor. Se tiver algum problema, por favor, tente mandar mensagem para mim pelo Zap ou mesmo pelo Instagram, meu nome, ok? A paz do Senhor a todos. Então, oremos. Deus maravilhoso, Pai bendito, te louvamos e te adoramos, Senhor amado, por tudo que tu és, Senhor amado, por estar conosco sempre, Deus querido, por tua infinita bondade e misericórdia, Senhor. Sabemos que nada merecemos, ó Deus, mas tu sempre estás conosco, cuidando das nossas vidas, da nossa família. Deus maravilhoso, te peço, ó Deus, que abençoe a cada um dos irmãos conectados conosco nesta noite, ó Deus, em seus lares. Pai, abençoa as famílias também, Senhor Jesus. Abençoa os nossos vizinhos, nossos colegas, nossos amigos, ó Deus, e todos que vão assistir depois dessa live através do YouTube também. Pai Celestial, abençoa, Senhor amado, receba nossos louvores, Senhor Jesus, abençoa a pregadora dessa noite, ó Deus querido, cuida dela e derrama bênçãos sem medida sobre a vida dela. Ó Deus, em tudo nós te damos graças. Em nome de Jesus, amém. Agora, os irmãos, vamos conectar a irmã Kessia, que irá louvar conosco nesta noite. Olá, irmã Kessia, paz do Senhor, boa noite. Está me ouvindo? Tô. Tá dando para me ouvir direito? Ou me ver? Para mim tá ótimo para mim. Vamos ver os demais irmãos, o que estão achando? Estão conseguindo ouvir e ver a Kessia? Escreva para nós. Vamos esperar um pouquinho para ver se esses meninos... Ah, a irmã Alzira já nos deu uma resposta. Maria Deni também disse que está ouvindo. Glória a Deus por isso. Temos aí a participação da irmã Aldeni também, da irmã Alzira, e muitos outros irmãos estão conectados conosco nesta noite. A paz do Senhor a todos. Obrigada mais uma vez, Kessia, por colaborar conosco com o louvor. Na próxima semana nós teremos a irmã Alina nos ajudando. Estou contigo, Kessia. Então vamos lá, vamos louvar o Senhor. Amém. Glória a Deus. Chega, já deu, eu entendi, não vi vocês. Chega, já deu, eu fui longe demais com a história de Deus. Como pude achar que sou alguém sem o que penso? Como pude achar que haveria sem te inspirar? Eu achei tanta coisa, não encontrei nada. Preciso voltar, eu venho me render, eu venho me entregar. Mais que os joelhos, minha alma prostrada está. Não tenho ouro, não tenho prata, não, mas o que eu tenho eu te dou, o meu coração.
Chega, já deu, eu entendi. Não vivo sem Deus. Chega, já deu, eu fui longe demais com a história de viver sem Deus. Como pude achar que sou alguém sem o que pensa? Como pude achar que haveria sem te inspirar? Eu achei tanta coisa, não encontrei nada. Preciso voltar. Eu venho me render, eu venho me entregar. Mais que os joelhos, minha alma prostrada está. Não tenho ouro, não tenho prata, não, mas o que eu tenho eu te dou, o meu coração. Sei que és poderoso pra me erguer de novo, minhas ruínas restaurar, os meus ossos começar. Sei que és poderoso pra me erguer de novo, minhas ruínas restaurar, os meus ossos começar. Sei que és poderoso pra me erguer de novo, das ruínas restaurar, os meus ossos começar. Eu venho me render, eu venho me entregar, mais que os joelhos, minha alma prostrada está. Não tenho ouro, não tenho prata, não, mas o que eu tenho eu te dou, o meu coração. Amém. Glória a Deus. Como foi tua semana, Kessia? Muito trabalho? Tia, não muito, até que essa semana foi tranquila. Tá voltando à rotina? Rapaz, minha rotina é meio nova, né? É uma coisa que ainda não estava acostumada aqui. Mas eu tô indo levando. Glória a Deus. A minha já está voltando ao quase... Não, o novo normal. Não, Lecionar via... eu não nasci série cansativa com a pessoa. Pois é, mas compartilha, se tiver alguma novidade para contar para nós, todo o grupo. Os ensaios já voltaram, a tribo. Normal no domingo. Só que, tipo assim, o tempo do ensaio também tá reduzido. A gente reduziu 1 hora. Que bom. Mais curto. Certo. Eu estou com saudade de encontrar toda a mocidade reunida, realmente. Todos Também. louvando a Deus. E saudade de ter os cultos de mocidade na igreja, com todos os irmãos também. Verdade. Mas é o nosso novo normal. Então, vou ver se a nossa pregadora já está conectada conosco. Hoje a nossa pregadora vai ser a Bruna. Acho que todo mundo lembra da Bruna, né? Bruna Tainara também, colega da Kessia, aluna de escola bíblica também. Amiga da escola bíblica. Pois é, da turma da Kessia, da Rayane, da Mila, da Luena. Luena e da Joiciane e do Matheus. Uma turma abençoada, só alunos prodígios. Arrasaram. Saudade de todos vocês.
Pois bem, vamos ver aqui se Dona Bruna Tainara já está conectada. E daqui a pouco te chamo de novo, Kessia, para mais um louvor. Tá. Na verdade, vou nem te desconectar. Se a Bruna ainda não estiver conectada. Ah, tem alguém aqui dizendo que a live está falhando. E a conexão não está boa. Deixa eu ver mais os outros irmãos. Os que estão me assistindo, dão um oi aí para sabermos se está ok com todos. Não tá aparecendo nada. Falha. A Maria Eudeni disse que está normal. Teve outro irmão que disse que está normal. Então, Carol, está normal para você? Raul, como é que está? Está nos ouvindo? Desculpe que irei a justiça. Seus olhos são como chamas de fogo. E a sua cabeça muitas coroas. E o nome que só ele conhece. E tem mais. Está vestido com manto tingido de sangue. Então, dona Kessia, você pode louvar com mais um hino? Posso? Ótimo. Glória a Deus. E você gostou do show da semana passada, da conexão com São Paulo? Se eu assistir? Se tu gostou. Ah, com Isaac. Gostei demais. Eu amei os louvores. Essa música que eu cantei agora é dele. Ah, que bom. Eu ainda não conheço o repertório dele, mas eu vou baixar também. Que bom. Vamos, mais um. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora esse coração, já Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora esse coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Faça morada em mim, faça morada em mim,
Aleluia. Glória a Deus. Mais uma vez, muito obrigada, Kessia. Nada, Então, tia. daqui a pouco, talvez chame mais uma vez, se der tempo. O nosso tempo é bem curto, né? Uhum. Ok? Beijo. Paz do Senhor. Seu nome é a palavra de Deus. Os exércitos do céu te seguiam, vestidos de fino branco e escuro, e montados em cavalos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com servo de ferro. Ele pisa o lagarto no peito do coroa da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua fronte está escrito este nome: de Senhor dos Senhores.
Eu tô vendo que ela participa da live, ela não tá aparecendo aqui. Diz pra ela que ela tá tendo que conectar no Instagram. Deixa eu conectar pra ela rapidinho. Vai ter que entrar no Instagram da igreja, senão eu não consigo chamar ela. Vento balançou meu barquinho ao ar, medo e cedo, e quis me afogar. Mas então eu clamei ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, medo me deu, quando ele ordenou o mar obedecer. Não temo mais lutar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. E aí, meus irmãos, como é que está até agora a live? E me conte as novidades dessa semana. O que aconteceu com vocês? Compartilhe aí no grupo. Coloque suas mensagens aí abaixo. E hoje eu consegui estar lendo no computador e acompanhando com vocês. Eu queria saber das suas novidades. Então, por favor, compartilhe conosco. Deixe suas mensagens aí. Ok, meus irmãos? Então, a irmã Francinete gostou do fundo musical. Peguei a ideia de uma irmã também, que me sugeriu colocar fundo musical. Pelo menos a gente não fica assim... Porque a gente fica só na sala aqui e aí, sem ter nenhum fundo musical, só esperando a participação de vocês, para não ficar aziado, como diz o jovem. Aí, estão lembrando aqui, não esqueça que amanhã tem EBD às 10 horas da manhã. Glória a Deus por isso. A irmã Aldenir. Temos mais pessoas. A Bruna Tainara já está pronta para começar a mensagem. Mas aí, vocês têm mais alguma novidade a contar? Gostou do fundo musical? Se quiser um funk gospel ou outro ritmo, está à disposição. Podemos colocar. E temos mais alguma novidade entre jovens? O que vocês têm feito durante a semana? Já voltou a aula da faculdade? Estão gostando das aulas online? Contem a novidade. Está todos os irmãos esperando para saber o que está acontecendo com vocês nesse período que estão ausentes. E seria muito bom nos encontrarmos amanhã no culto à noite lá na igreja. Culto de celebração. Não esqueçam. Participem. Por favor. Voltemos a nos encontrar. A gente tem que tomar cuidado, mas não precisamos ficar isolados só em casa. Por favor, apareçam. Estamos com saudade de vê-los. Então, meus irmãos, se vocês não têm mais nenhuma novidade a contar, vamos chamar a pregadora desta noite, que, por acaso, foi minha aluna de escola bíblica, conhecida de muitos de vocês. Olha aí, a irmã Elaine está pedindo um funk gospel. É possível, irmã Elaine? Colocaremos um funk gospel sem problema. Tudo para louvar ao Senhor. Sempre. Tudo é possível. É para o Senhor fazermos o nosso melhor. Jennifer, Stephanie, estamos com saudade de você. Apareça também, meus irmãos.
Então, como a nossa live só é 1 hora, nós já temos aqui pouco tempo, vamos chamar logo a Bruna para trazer a mensagem. Qualquer momento na vida, Senhor, queremos te adorar e te louvar, Senhor. Olá, dona Bruna, paz do Senhor. Paz do Senhor a todos. É um prazer estar aqui. Boa noite. Para quem não conhece, Bruna Tainara, também professora de escola bíblica. Por acaso, minha sobrinha, não sabe? Então, basta olhar as bochechas. Parecidinhos os rostos. Gêmeas. Eu perguntava se era minha filha. Ah, é uma honra. Mas, não, só sobrinha. E faz parte da Assembleia de Deus, área 30. Então, vamos parar, observar, meditar na palavra que ela preparou para nós esta noite. Vocês estão me escutando bem? Está tudo ok em relação ao som? Para mim está ótimo. Vamos ver aqui os demais irmãos. O que estão achando do som? E aí, irmão, diga aí como está o som. Estão ouvindo bem? Vamos dar prosseguimento, aí os irmãos vão botando uma mãozinha aí, se o som tá legal. Você disse que está ótimo. Então, pode continuar. O Zira também. Então, botando aí as mãozinhas. Legal. Então, podemos continuar. Muito bem. A nossa reflexão de hoje, ela não vai ser muito comprida, ela é breve. E nós iremos falar um texto que se encontra no livro de Jó, capítulo 42, versículos do 1 ao 4. Jó 42, do 1 ao 4, para quem quiser acompanhar. Eu vou fazer essa leitura, que diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei e tu ensina-me. Esse texto ele é maravilhoso, ele é um texto que se encontra no final do livro de Jó, depois que todos os acontecimentos que são muito conhecidos desse livro já acabaram, e nós vamos ter esse discurso de Jó no final. E o que é interessante? Se a gente for parar para analisar, é muito interessante a gente pensar nisso comparando com a nossa realidade atual. Porque quando ele começa aqui falando sobre o conhecimento de Deus, a gente pode parar para analisar que em um momento como esse, de pandemia, ou o ano de 2020 como um todo, muitas coisas foram especuladas. Nós sabemos que foi um ano complexo, até aqui tem sido um ano complexo, porque a sensação que dá 2020 é que foi tudo ao mesmo tempo, uma coisa que foi se acumulando. Foi pandemia, aí depois teve vespas assassinas nos Estados Unidos, em alguns lugares da Europa, teve nuvem de gafanhoto, teve nuvem de areia, o vulcão Krakatoa se voltou depois de um tempo parado. Foram tantas coisas que parecia assim que era uma tentação atrás da outra. Teve a explosão no Líbano recentemente. E embora todos os anos tenham muitos acontecimentos grandes, o ano de 2020 está sendo marcante justamente porque ele parou o mundo ao mesmo tempo em prol de uma coisa só, que foi o coronavírus e as consequências dele. Então, quando eu penso nesse momento, eu me lembro um pouco do momento de Jó. Não é a mesma coisa, mas é algo interessante para a gente pensar. Nós estamos acostumados a ver vários memes dizendo, nossa, mas 2020 está demais. Tipo, toda vez que acontece alguma coisa nova nesse ano, todo mundo só sabe dizer, nossa, mas 2020... E aí eu lembro de Jó, que estava tudo tranquilo na vida dele, e de repente os acontecimentos pegaram ele de surpresa, e no mesmo dia uma coisa atrás da outra, e só coisas ruins se abateram sobre a vida dele. E nesse contexto, houve o que sempre acontece, o que está acontecendo na nossa época, que é a questão da especulação.
nós sabemos que o fim dos tempos está próximo. Isso é óbvio, porque a Bíblia nos ensina a esperar a volta do Senhor desde que ele subiu. Então, Jesus, quando estava conosco, já falava disso, e a igreja primitiva acreditava piamente que veria Jesus voltar. Então, todos os tempos, nós somos preparados a pensar, se Jesus chegar hoje, se o arrebatamento acontecer agora. Então, quando 2020 acontece com tantos desastres, com tantas coisas marcantes, nós pensamos, então é agora, tipo, tá chegando, realmente está perto. Só que todas as gerações também acreditaram nisso e estavam certas, porque a Bíblia nos ensina a estarmos preparados. Só que, por exemplo, quem viu a Segunda Guerra não tinha dúvida de que o anticristo era Hitler. Ou que o anticristo fosse Stalin depois, que o anticristo... Eu tive professores na escola mesmo, secular, que dizia que o anticristo era o Barack Obama. Então, assim, vai mudando. Teve gente que dizia que era o João Paulo II, porque sobreviveu a um atentado. Então, a verdade é que em todas as épocas as pessoas especulam sobre o que significam os acontecimentos. E isso é interessante, porque na vida de Jó, quando todo o desastre caiu em cima dele, nós que lemos o livro de Jó, nós sabemos o que estava acontecendo e por que estava acontecendo. Só que Jó não sabia. As pessoas que conviviam com Jó também não sabiam. E é exatamente isso. No caso, Deus, assim como nós, quando lemos Jó, a gente sabe o que estava acontecendo, Deus também sabe o que está acontecendo agora, sabe o porquê de cada coisa, e a gente especula porque a gente não sabe. Do mesmo modo, quando aconteceu isso na vida de Jó, houve aqueles que especularam que era culpa de Jó. Nós sabemos que Jó era um homem íntegro, ele era um homem de Deus. A Bíblia mesmo declara isso, a integridade de Jó, e a sociedade concordava que Jó era um bom homem. Só que no momento que toda a tragédia começou, a primeira coisa que os amigos dele fizeram foi: não, você não era tão bom assim, você fez alguma coisa errada. Conta logo, não esconde nada, o que foi que aconteceu, isso é um castigo de Deus, o que tu fez da tua vida que a gente não estava sabendo. E Jó já é a segunda especulação, porque a primeira vai ser desses amigos dizendo que é a culpa dele, e a segunda é Jó, que vai, embora ele não vai amaldiçoar Deus, que era o que Satanás queria, que ele fosse contra o Senhor nesse sentido de amaldiçoar, de rejeitar o nome de Deus, mas Jó vai se revoltar, porque ele vai dizer: não, eu tô certo desde o início, isso aqui, o que está acontecendo comigo é injusto, e ele começa a repetir isso, e começa a dizer que Deus está com raiva dele, e a dizer que ele não queria ter nascido, ele amaldiçoou o dia que ele nasceu, o dia que avisaram para o pai dele que nasceu mais um homem na terra. Ele faz um discurso super triste, mas ao mesmo tempo bastante revoltado. Jó, ele foi uma pessoa que ele sabia que os amigos dele estavam errados, ele sabia que ele não estava escondendo nenhum podre, só que ele também não entendia por que aquilo estava acontecendo com ele, e isso trazia sobre ele uma grande revolta, um sentimento de que Deus tinha, de certa forma, perdido o controle sobre a vida dele. Ele pensava que aquilo que estava acontecendo era alguma espécie de injustiça, literalmente, aquela coisa de: eu não mereço, eu quero que Deus me prove porque ele está fazendo isso comigo. Essa foi a atitude de Jó. Tanto que em vários momentos ele disse: eu queria estar em um tribunal e eu queria apresentar as minhas causas e que Deus apresentasse as deles e me provasse porque eu mereço o que eu estou passando. Então, esse era o posicionamento de Jó. Então você percebe ali essa questão da especulação. Quando algo complicado acontece, quando algo difícil acontece, nós humanos só temos uma visão limitada do acontecimento. A gente só sabe o que a gente está vendo. A gente não sabe o porquê, o que está por trás daquilo. E isso serve não só para o ano de 2020, mas serve para todos os assuntos da nossa vida. Tem momentos que a gente se desespera porque o colégio não tá legal, porque não passou na faculdade que queria, porque não conseguiu um casamento, tantas coisas, porque tem alguém doente, porque não conseguiu um emprego. A verdade é que existem momentos complicados na vida e a gente começa a se perguntar por que aquilo está acontecendo. Nem sempre a gente consegue entender, porque às vezes não é claro a razão. E nessa hora, esse texto de Jó, ele vem direto ao nosso coração, porque ele demonstra alguns pontos importantes que eu queria chamar a atenção.
Porque quando chega ao final e Deus demonstra para Jó como Jó é pequeno, como Jó é limitado e não consegue ver o quadro todo, não consegue ver as coisas que estão acontecendo, a atitude de Jó vai ser essa. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Então a gente tem que sempre lembrar disso, começar entendendo que Deus nunca perde o controle sobre nada. Não importa a situação, não importa se ela é boa ou ruim, ou mais ou menos, ou tá tudo parado. Deus não perde o controle sobre nada. Deus, ele não dorme nem descansa. Ele é o guarda de Israel. Então a verdade é que em todos os momentos, por mais caótico que seja o momento, Deus está vendo tudo e ele sabe o que ele está fazendo. Tem horas que não vai fazer sentido, porque a verdade é como os amigos de Jó ou o próprio Jó poderiam imaginar que o que aconteceu foi que Satanás foi no céu e ficou apontando para Jó e dizendo: ó, se tu tirar tudo que ele tem, ele vai te negar. Tipo, eu nem nos meus sonhos mais loucos poderia imaginar algo assim como sendo o significado de algo que está acontecendo na minha vida. Então, assim, não tinha como Jó saber por que aquilo estava acontecendo com ele, porque a visão que ele tinha era pequena, era humana, só que no mundo espiritual havia algo muito grande acontecendo que ele não tinha controle. E quando ele chega à conclusão de que não dá para impedir Deus, não dá para impedir os pensamentos de Deus, ele entende, ele volta à posição de entender que Deus, ele tem soberania de uma forma tão completa que nós temos, como servos de Deus, que descansar nessa soberania, de saber que o que ele faz é o melhor. Por mais que às vezes não pareça, por mais que às vezes não faça sentido, mas algum dia vai fazer. Porque é aquilo que Jesus falou, você não entende agora, mas depois você vai entender. Quando ele disse aquele dos momentos finais da vida dele, ele fala essa frase. E é interessante, porque só depois que os discípulos compreenderam o que ele estava querendo dizer realmente. Continuando o versículo, ele fala assim: eu falei do que eu não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Ou seja, o que ele quis dizer com coisas maravilhosíssimas? Ele não está falando aqui maravilhoso no sentido de bom, mas no sentido de profundo, de algo grande, de algo misterioso. Então ele está falando, eu estava falando de uma coisa que era tão misteriosa que eu não tinha como entender, mas eu estava dando a minha opinião ali sobre aquela coisa. Então muitas vezes a gente faz o mesmo. A gente às vezes perde a esperança, a gente acha que a gente joga tudo pro alto, porque a gente às vezes quer dar uma opinião formada, ter uma opinião cristalizada sobre algo que é muito maior do que a gente. Como eu estava falando, situações normais da vida. Às vezes a gente pensa: nossa, eu nunca vou passar naquela faculdade, eu nunca vou arrumar aquele emprego, ou eu não vou conquistar aquela bênção que eu estou procurando, porque o mundo ao nosso redor fica dizendo que não vai acontecer, fica dizendo pra gente que a gente está ficando velho. São tantas coisas que às vezes vão colocando no nosso caminho e a gente tende, como ser humano, a acreditar no que a gente está enxergando. O problema é que a gente enxerga pequeno, a gente enxerga limitado, e a visão de Deus não está limitada. O braço de Deus não foi encolhido. E nossa tendência frente ao desastre é acreditar que o braço de Deus está encolhido, é acreditar que aquele problema, que as coisas são definitivas e que tudo é exatamente como a gente está enxergando. Quando na verdade não é. A verdade é que Deus, como a palavra mesmo diz, o pensamento de Deus é tão alto quanto o céu é mais alto do que a terra, o pensamento de Deus é mais alto do que o nosso próprio pensamento. Então, quando a gente tenta entender Deus pela nossa compreensão, pelo nosso pensamento, a gente acaba errando muito, porque a verdade é que a gente às vezes só está vendo um pedacinho da coisa, e como Deus está vendo tudo, ele sabe que está tudo certo, tipo, está tudo se encaminhando da forma que é para ser. E a gente não sabe disso, a gente arranca os cabelos, a gente entra em desespero, porque a gente não consegue ver um passo à frente. A gente não enxerga depois da curva. Isso é muito interessante. E no final ele vai falando aqui, quando ele entende isso, no momento em que Jó compreende o tamanho de Deus, e que Deus estava o tempo todo no controle da situação dele. E é interessante até pensar que Deus mostrou isso para Jó falando de coisas da natureza. Perguntando: onde é que você estava
quando eu criei a terra, onde é que eu escondo as saraivas do fogo, é você que controla o parto das cabras monteses. E ele vai falando ali aquelas coisas e Jó vai percebendo que Deus controla tantas coisas que ele nem lembra que existem. Que ele pensa, nossa, Deus tem controle da minha vida, porque ele controla até o parto das cabras monteses. Até dos jumentos selvagens das montanhas, Deus está controlando, dirá a minha vida. Então, é isso que traz a tranquilidade no final. Jó fica assombrado com o tamanho de Deus, mas ele também demonstra tranquilidade, humildade. Tanto que ele fala, eu estava reclamando demais, porque eu não entendia. Eu falei de coisas que eram maiores do que eu não entendia o porquê acontecia. Eu especulei de algo que não dava para me saber a verdade. E no final ele fala, escuta-me, pois, eu te perguntarei e tu ensina-me. Então ele vira para Deus e fala, Senhor, só me escuta essa vez. Eu vou te perguntar alguma coisa e você me ensina. Eu não vou mais ficar te impondo a minha opinião. Eu não vou mais tentar ensinar a Deus. Dizer que Deus está errado, que Deus está sendo injusto comigo. Como Jó estava fazendo. Porque a verdade é que ele não merecia o que estava acontecendo com ele. Mas o que estava acontecendo com ele tinha uma razão maior. Era uma prova maior que iria demonstrar o amor dele, a gratidão dele a Deus. Assim como aconteceu com Abraão no sacrifício de Isaac. Ele tinha que comprovar algo para Deus, mas Abraão não fazia ideia de que Deus iria interromper ele em relação ao sacrifício de Isaac. Abraão, quando leva Isaac para o sacrifício, ele realmente acreditava que Isaac morreria, poderia até ressuscitar depois, porque Deus prometeu a descendência a partir de Isaac. Mas ele não sabia que as coisas iam ser como foram. E ele foi na fé. E é essa lição que esse texto me trouxe. A fé é literalmente pular, só que não literalmente um pulo no escuro, porque você acredita, você tem certeza que quem está ali do outro lado do escuro para te pegar é a mão de Deus. Isso é a fé. É você pular em uma coisa que você não está vendo, não sabe no que vai dar, mas você sabe quem prometeu, que foi Deus e que ele é fiel. Então é aquela coisa. Se a gente confia, se os nossos pais disserem, vem aqui que é seguro, a gente vai. Porque a gente acredita que os nossos pais querem o melhor pra gente. Só que o que Deus fala? Que se o seu pai, que é mau, consegue te dar coisas boas, dirá eu que sou bom. Então, é essa reflexão. Deus é bom. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Tudo que ele tem pra nós é bom. Tanto que ele vai dizendo que o pensamento dele sobre nós, eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, o que Deus deseja pra gente é o que a gente quer também. Paz, é algo bom. Só que ele quer isso de uma maneira bem mais ampla, porque ele entende a gente melhor do que nós mesmos. Então, no final das contas, é isso. É compreender, ter a fé, compreender de que Deus está no controle da situação, que no meio do caos, a voz de Deus, ela acalma tempestades, e ele criou tudo do caos. A terra era vazia e sem forma, e ele construiu tudo que a gente conhece. Ele construiu desde os sistemas mais complexos até coisas mais simples, mais singelas, e tudo isso pelo poder da palavra dele. Então esse Deus que não mudou, a Bíblia fala que não existe em Deus nem sequer uma sombra de variação. Então esse Deus que foi, é e sempre será perfeito, sempre será amor, ele nos dá a força para aguentar o que for necessário e ele nos guia para viver aquilo que a gente não entende. Porque a gente vive muitas coisas que a gente não entende, mas ele garante que ele vai estar junto. A gente entendendo ou não, ele vai estar junto. E isso é tudo que a gente precisa saber. Que ele está junto. Mesmo que não faça sentido nenhum na nossa cabeça. Não precisa fazer. Porque faz sentido na dele, de alguma forma. Então a gente vai, confia nele e vence e atravessa a tempestade. E é isso, eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Mensagem rápida, mas abençoada. Glória a Deus, como sempre, Bruna. Realmente, entender Deus é legal. O ser humano consegue. Mas o Jó estava tentando entender a Deus. Eu não estou lhe ouvindo bem. Os planos de Deus são sempre perfeitos. Tá me ouvindo? Agora estou. Tá, é porque próximo ano eu vou botar o fone de ouvido. Muito obrigada pela mensagem, Bruna. O nosso horário já está praticamente encerrando.
Agradecer a todos os irmãos que participaram. Todo mundo está dizendo aqui que Deus abençoe o teu ministério. Foi uma bênção a palavra. E falou realmente aos corações dos irmãos. Eu agradeço muito por estar aqui e que Deus abençoe todo mundo também. Amém. Hoje, interessante. As minhas alunas de escola bíblica, Kessia e Bruna, faltou aqui a Mila, Rayane, Luena e Matheus, para fazer parte melhor desse time. Reuni todo mundo para louvar o Senhor. E é uma turma muito abençoada nessa época. Muitíssimo obrigada, Deus te abençoe e abençoe o ministério. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos, estão me ouvindo? Meus irmãos, muito obrigado por assistir essa live. O horário é bem curto, acredito que nós já estamos chegando a 1 hora de live. Quando tiverem tempo, quem não assistiu por completo, assista, vai estar salvo também no YouTube da igreja e no Instagram da igreja. Meus irmãos, muito obrigada por tudo. Bruna Tainara, muito obrigada pela participação. Pastor Emmanuel. Dos louvores também. Mas será melhor ainda quando encontrarmos pessoalmente para cultuarmos ao Senhor todo mundo junto lá na igreja. Para quem não o conhece, nós somos da Assembleia de Deus Promessa, que fica na Rua Tancredo Cordeiro, no Monte Castelo. E contamos com todos. Temos também a Assembleia de Deus no Turu, temos a Assembleia de Deus Promessa na Fé em Deus e a Assembleia de Deus Promessa no Maracanã. Um abraço a todos os irmãos, a paz do Senhor a todos. Muito obrigado por ter participado. Como diz a teoria da relatividade, quando está muito bom, passa muito rápido. Por isso que foi tão rápido, Elaine. Um abraço Jennifer. Um abraço para a Stephanie, sua irmã também, que estou com saudade. Então, oremos e Deus abençoe a cada um de vocês. Deus maravilhoso, Deus querido, muito obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pela vida de cada um dos teus servos presentes nessa live, Senhor. Obrigado pela vida da Bruna, da Kézia, Senhor Jesus. Derrame bênçãos sem medida sobre a vida delas, ó Deus. Abençoa o ministério, guarde, proteja. Ó Deus, abençoa a nossa congregação, Senhor amado, a cada um dos jovens puderam assistir ao vivo e os que vão assistir depois também. Deus maravilhoso, abençoa também a liderança da nossa igreja e todos os teus servos, Senhor amado, espalhados por este mundo, ó Deus querido, ser com cada um deles. Ó Deus, também visita, ó Deus querido, os teus servos que estão afastados, Senhor amado. Cuida de cada um deles, cuida também dos que estão enfermos, Senhor Jesus, cura, Senhor amado, porque Tu és o nosso médico. Ó Deus, em tudo entregamos em Tuas mãos, tudo nós Te agradecemos. Amém. Tchau, meus irmãos. Beijos a todos, todas.